Função administrativas é PODC, pode ser planejamento, organização, direção e controle. Funções administrativas pode ser planejamento, organização, direção e controle. São as 4 bases. Planejamento. Planejamento define quais os objetivos a atingir e como se deve fazer para alcançá-los. Palavras-chave do planejamento: definir missão, formular objetivos, definir os planos para alcançar os objetivos, programar as atividades e elaborar orçamentos. Essas são palavras-chave para o planejamento. Organização. Define a estrutura organizacional, efetua a divisão do trabalho, aloca recursos, estabelece os níveis de autoridade e responsabilidade, desenha cargos, tarefas, roteiros, métodos de trabalho, etc. Palavras-chave do organizacional: dividir o trabalho, designar as atividades, agrupar as atividades em órgãos e cargos, alocar os recursos, definir autoridade e responsabilidades. Direção: interpretar os planos para os outros e dar as instruções sobre como executá-los em direção aos objetivos a atingir. Está relacionado à ação, à execução, e tem a ver com a gestão de pessoas, motivação, liderança, comunicação, etc. Palavras-chave da direção são designar as pessoas, coordenar os esforços, comunicar, motivar, liderar e orientar. São palavras-chave da direção. Controle. Controle verifica se os objetivos e resultados desejados estão sendo alcançados, define padrões de desempenho, avalia o desempenho, propõe ações corretivas, faz melhorias. Palavras-chave são definir os padrões, monitorar o desempenho, avaliar o desempenho, ter ações corretivas. 3 níveis hierárquicos: estratégico, que é o topo, que é o que dá as ordens, que pensa a longo prazo; genérico, sintético e abrangente, pega toda a empresa, tem aquela capacidade geral, aborda a empresa como uma totalidade. Esse é o topo dos 3 níveis. O tático é o que está no meio, ele é menos genérico, é mais detalhado, tem uma ideia de médio prazo, né? Aborda cada departamento da empresa separadamente, né? Não manda em tudo. Então esse é o tático. E o operacional, tá ali os supervisores de coleta, por exemplo, que é detalhado, específico, cumpre as ordens do tático, que é passado pelo estratégico. É a curto prazo, faz a ação ali na hora que já é prevista, aborda a tarefa ou uma operação. Esquema e tipos de controle. São 3 tipos principais. O controle preventivo antecipa o problema, ele tem foco nos insumos materiais. Exemplo, inspeção de materiais, de matérias-primas, né? Ver os produtos que precisa, que não precisa, etc. Controle simultâneo, corrige problema à medida que ocorre, no ato. Foco nos processos, né? Exemplo, supervisão direta dos trabalhadores, supervisionar os trabalhadores. Tem o controle posterior agora ao fato, corrigir os problemas depois que ocorreram. Foco nos resultados, né? Exemplo, inspeção de qualidade dos bens. Esquema das habilidades, dos níveis, dos 3 níveis, do tático, né? Do nível estratégico do topo, do tático do meio e do nível operacional da base. O nível estratégico, que é o topo, a alta direção, precisa de pouca habilidade técnica, média habilidade humanas, mas muita habilidade conceituais. Esse é a característica da alta hierarquia.
Do nível tático médio, que seria já uma gerência, por exemplo, já precisa de um pouco mais de conhecimento, né, de habilidades técnicas, meio ali de mais habilidades humanas, né, que precisa de mais habilidades humanas, e um pouco também ali de habilidades conceituais, mas o foco do nível médio, né, nível tático, gerencial, é habilidades humanas. Já no nível operacional, a base da pirâmide é a supervisão, por exemplo, precisa mais de habilidades técnicas e pouco de habilidades conceituais e um pouquinho mais de habilidades humanas. Mas o foco na supervisão é habilidades técnicas. Teoria da hierarquia das necessidades de acordo com Maslow. Né? Temos uma pirâmide que tem 5 degraus. Na base está a necessidade fisiológica de comida, necessidades básicas. Acima dela temos a segurança, né? Necessidade de segurança. Acima da segurança temos a social. E acima da social está a de estima. E no topo está de autorrealização. A base, segundo Maslow, né, temos as necessidades primárias de segurança, fisiologia, né, fisiológica está na base, é a mais importante, depois seguido de segurança. Elas não apresentam simultaneidades, precisa de uma para depois ter a outra. Sem as necessidades fisiológicas, você não tem necessidade de segurança. Só depois de satisfazer as necessidades fisiológicas de alimentação, corpo básico, é que você vai pensar em segurança. Ou seja, você não pode ter as necessidades, as duas ao mesmo tempo, ou mais de uma. Você precisa ter uma para depois querer a outra, partindo da base para cima, das suas necessidades mais importantes e de assim subindo sucessivamente. Essa pirâmide está totalmente religada com a teoria das necessidades, ou seja, a motivação humana, o que motiva acima da necessidade fisiológica é a segurança, depois da segurança uma motiva a outra, essa é uma motivação. A relação da base, da parte de necessidades fisiológicas, estamos falando de intervalos de descanso, conforto físico, horário de trabalho flexível, alimentação, esse tipo de coisa. Segurança, estamos falando de condições de segurança de trabalho, remuneração e benefício, estabilidade no emprego. Acima das sociais, estamos falando de amizade dos colegas, espírito de equipe, gestor amigável, esse tipo de coisas sociais. De estima, né, que está acima de sociais, está falando de responsabilidades por resultados, reconhecimento e orgulho, oportunidade de promoção. Esse é o de estima. E no topo, a autorrealização, trabalho criativo e desafiante, diversidade de tarefas, autonomia, participação nas decisões. Esse é o topo, a autorrealização. Observação sobre a teoria das três necessidades de McClelland. É simples. A necessidade de realização, necessidade de poder e necessidade de afiliação. A teoria dele diz que a gente pode adquiri-las conforme com quem a gente anda, com quanto tempo de exposição a certos ambientes, etc. Tem gente que precisa mais de afiliação, ou seja, mais de família. E outros já quer mais poder, outro quer realização. Enfim, cada pessoa tende a se comportar de formas diferentes e de forma aprendida durante a vida. Sempre vai priorizar um desses três tópicos. Dos três tipos de liderança: liderança autocrática, que é aquele que manda, só ele manda, ele opina, ele escolhe duplas, enfim, a opinião dele é a única que conta. Tem a liderança democrática, que participa amplamente das decisões junto com o grupo, e a liderança liberal, que nem participa, deixa que o grupo tome as decisões. Linhas básicas de processo de comunicação. Temos o emissor, que transmite a mensagem codificada. Codificada quer dizer o quê? O idioma que se apresenta, o código Morse, a Libra, é a mensagem codificada. O canal, que é usado para transmitir a mensagem, até o receptor, que decodifica, ou seja, entende aquele código, aquela linguagem, inglês, português, enfim, a mensagem é recebida por ele, pelo receptor, e depois ele faz um feedback. E o ruído está em todas as partes ali. O ruído é a interferência que pode acontecer de dificultar esse recebimento dessa mensagem no emissor, no decodificador, no canal, etc.
Barreiras na comunicação, de acordo com Robbins, em 2008. A filtragem. O que é a filtragem? Ela refere-se à manipulação da informação pelo emissor, ou seja, quem fala. A forma como ele fala, o jeito, as palavras que ele usa para quem vai ouvir o receptor, a fim de manipular, convencer, etc. Isso dificulta um pouco a comunicação. Lembrando que é o emissor que filtra a forma como ele fala para que a outra pessoa perceba. Por exemplo, para dar uma notícia ruim e eu acho que a outra pessoa que vai receber não vai saber lidar bem com essa notícia. Então eu falo de maneira agradável, suave, de forma bem assim aceitável para que a outra pessoa entenda a mensagem. Eu estou filtrando o que eu vou falar, entendeu? Eu estou suavizando a mensagem, eu não estou entregando ela exatamente como deveria ser entregue. Em contrapartida, temos o oposto, que é chamado de percepção seletiva, ou seja, eu que sou o emissor, né, que estou falando, estou emitindo a mensagem, falo exatamente como tem que ser, mas quem recebe só escuta o que ele quer, só aceita o que ele acha mais favorável para ele mesmo, ignorando a realidade que foi emitida por mim, o emissor. Função administrativas é PODC, pode ser planejamento, organização, direção e controle. Funções administrativas pode ser planejamento, organização, direção e controle. São as 4 bases. Planejamento. Planejamento define quais os objetivos a atingir e como se deve fazer para alcançá-los. Palavras-chave do planejamento: definir missão, formular objetivos, definir os planos para alcançar os objetivos, programar as atividades e elaborar orçamentos. Essas são palavras-chave para o planejamento. Organização. Define a estrutura organizacional, efetua a divisão do trabalho, aloca recursos, estabelece os níveis de autoridade e responsabilidade, desenha cargos, tarefas, roteiros, métodos de trabalho, etc. Palavras-chave do organizacional: dividir o trabalho, designar as atividades, agrupar as atividades em órgãos e cargos, alocar os recursos, definir autoridade e responsabilidades. Direção: interpretar os planos para os outros e dar as instruções sobre como executá-los em direção aos objetivos a atingir. Está relacionado à ação, à execução, e tem a ver com a gestão de pessoas, motivação, liderança, comunicação, etc. Palavras-chave da direção são designar as pessoas, coordenar os esforços, comunicar, motivar, liderar e orientar. São palavras-chave da direção. Controle. Controle verifica se os objetivos e resultados desejados estão sendo alcançados, define padrões de desempenho, avalia o desempenho, propõe ações corretivas, faz melhorias. Palavras-chave são definir os padrões, monitorar o desempenho, avaliar o desempenho, ter ações corretivas. 3 níveis hierárquicos: estratégico, que é o topo, que é o que dá as ordens, que pensa a longo prazo; genérico, sintético e abrangente, pega toda a empresa, tem aquela capacidade geral, aborda a empresa como uma totalidade. Esse é o topo dos 3 níveis. O tático é o que está no meio, ele é menos genérico, é mais detalhado, tem uma ideia de médio prazo, né? Aborda cada departamento da empresa separadamente, né? Não manda em tudo. Então esse é o tático. E o operacional tá ali os supervisores de coleta, por exemplo, que é detalhado, específico, cumpre as ordens do tático, que é passado pelo estratégico.
é a curto prazo, faz a ação ali na hora que já é prevista, aborda a tarefa ou uma operação. Esquema e tipos de controle. São 3 tipos principais. O controle preventivo antecipa o problema, ele tem foco nos insumos materiais. Exemplo, inspeção de materiais, de matérias-primas, né? Ver os produtos que precisa, que não precisa, etc. Controle simultâneo, corrige problema à medida que ocorre, no ato. Foco nos processos, né? Exemplo, supervisão direta dos trabalhadores, supervisionar os trabalhadores. Tem o controle posterior agora ao fato, corrigir os problemas depois que ocorreram. Foco nos resultados, né? Exemplo, inspeção de qualidade dos bens. Esquema das habilidades, dos níveis, dos 3 níveis, do tático, né? Do nível estratégico do topo, do tático do meio e do nível operacional da base. O nível estratégico, que é o topo, a alta direção, precisa de pouca habilidade técnica, média habilidade humanas, mas muita habilidade conceituais. Essa é a característica da alta hierarquia. Do nível tático médio, que seria já uma gerência, por exemplo, já precisa de um pouco mais de conhecimento, né, de habilidades técnicas, meio ali de mais habilidades humanas, né, que precisa de mais habilidades humanas, e um pouco também ali de habilidades conceituais, mas o foco do nível médio, né, nível tático, gerencial, é habilidades humanas. Já no nível operacional, a base da pirâmide, é a supervisão, por exemplo, precisa mais de habilidades técnicas e pouco de habilidades conceituais e um pouquinho mais de habilidades humanas. Mas o foco na supervisão é habilidades técnicas. Teoria da hierarquia das necessidades de acordo com Maslow. Né? Temos uma pirâmide que tem 1, 2, 3, 4, 5 degraus. Na base está a necessidade fisiológica de comida, necessidades básicas. Acima dela temos a segurança, né? Necessidade de segurança. Acima da segurança temos a social. E acima da social está a de estima. E no topo está a de autorrealização. A base, segundo Maslow, né, temos as necessidades primárias de segurança, fisiologia, né? Fisiológica está na base, é a mais importante, depois seguido de segurança. Elas não apresentam simultaneidades. Precisa de uma para depois ter a outra. Sem as necessidades fisiológicas, você não tem necessidade de segurança. Só depois de satisfazer as necessidades fisiológicas de alimentação, corpo básico, é que você vai pensar em segurança. Ou seja, você não pode ter as necessidades, as duas ao mesmo tempo, ou mais de uma. Você precisa ter uma para depois querer a outra. Partindo da base para cima, das suas necessidades mais importantes e de assim subindo sucessivamente. Essa pirâmide está totalmente religada com a teoria das necessidades, ou seja, a motivação humana, o que motiva acima da necessidade fisiológica é a segurança, depois da segurança uma motiva a outra, essa é uma motivação. A relação da base, da parte de necessidades fisiológicas, estamos falando de intervalos de descanso, conforto físico, horário de trabalho flexível, alimentação, esse tipo de coisa. Segurança, estamos falando de condições de segurança de trabalho, remuneração e benefício, estabilidade no emprego. Acima das sociais, estamos falando de amizade dos colegas, espírito de equipe, gestor amigável, esse tipo de coisas sociais. De estima, né, que está acima de sociais, está falando de responsabilidades por resultados, reconhecimento e orgulho, oportunidade de promoção. Esse é o de estima. E no topo, a autorrealização. Trabalho criativo e desafiante, diversidade de tarefas, autonomia, participação nas decisões. Esse é o topo, a autorrealização. Observação sobre a teoria das 3 necessidades de McClelland. É simples. A necessidade de realização, necessidade de poder e necessidade de afiliação. A teoria dele diz que a gente pode adquiri-las conforme com quem a gente anda, com quanto tempo de exposição a certos ambientes, etc.
Tem gente que precisa mais de afiliação, ou seja, mais de família. E outros já quer mais poder, outro quer realização. Enfim, cada pessoa tende a se comportar de formas diferentes e de forma aprendida durante a vida. Sempre vai priorizar um desses 3 tópicos. Dos 3 tipos de liderança: liderança autocrática, que é aquele que manda, só ele manda, ele opina, ele escolhe duplas, enfim, a opinião dele é a única que conta. Tem a liderança democrática, que participa amplamente das decisões junto com o grupo, e a liderança liberal, que nem participa, deixa que o grupo tome as decisões. Linhas básicas de processo de comunicação. Temos o emissor, que transmite a mensagem codificada. Codificada quer dizer o quê? O idioma que se apresenta, o código Morse, a Libra, é a mensagem codificada. O canal, que é usado para transmitir a mensagem, até o receptor, que decodifica, ou seja, entende aquele código, aquela linguagem, inglês, português, enfim, a mensagem é recebida por ele, pelo receptor, e depois ele faz um feedback. E o ruído está em todas as partes ali. O ruído é a interferência que pode acontecer de dificultar esse recebimento dessa mensagem no emissor, no decodificador, no canal, etc. Barreiras na comunicação, de acordo com Robbins, em 2008. A filtragem. O que é a filtragem? Ela refere-se à manipulação da informação pelo emissor, ou seja, quem fala. A forma como ele fala, o jeito, as palavras que ele usa para quem vai ouvir o receptor, a fim de manipular, convencer, etc. Isso dificulta um pouco a comunicação. Lembrando que é o emissor que filtra a forma como ele fala para que a outra pessoa perceba. Por exemplo, para dar uma notícia ruim e eu acho que a outra pessoa que vai receber não vai saber lidar bem com essa notícia. Então eu falo de maneira agradável, suave, de forma bem assim aceitável para que a outra pessoa entenda a mensagem. Eu estou filtrando o que eu vou falar, entendeu? Eu estou suavizando a mensagem, eu não estou entregando ela exatamente como deveria ser entregue. Em contrapartida, temos o oposto, que é chamado de percepção seletiva, ou seja, eu que sou o emissor, né, que estou falando, estou emitindo a mensagem, falo exatamente como tem que ser, mas quem recebe só escuta o que ele quer, só aceita o que ele acha mais favorável para ele mesmo, ignorando a realidade que foi emitida por mim, o emissor. Função administrativas é PODC, pode ser planejamento, organização, direção e controle. Funções administrativas pode ser planejamento, organização, direção e controle. São as 4 bases. Planejamento. Planejamento define quais os objetivos a atingir e como se deve fazer para alcançá-los. Palavras-chave do planejamento: definir missão, formular objetivos, definir os planos para alcançar os objetivos, programar as atividades e elaborar orçamentos. Essas são palavras-chave para o planejamento. Organização. Define a estrutura organizacional, efetua a divisão do trabalho, aloca recursos, estabelece os níveis de autoridade e responsabilidade, desenha cargos, tarefas, roteiros, métodos de trabalho, etc. Palavras-chave do organizacional: dividir o trabalho, designar as atividades, agrupar as atividades em órgãos e cargos, alocar os recursos, definir autoridade e responsabilidades. Direção: interpretar os planos para os outros e dar as instruções sobre como executá-los em direção aos objetivos a atingir. Está relacionado à ação, à execução, e tem a ver com a gestão de pessoas, motivação, liderança, comunicação, etc. Palavras-chave da direção são designar as pessoas,
coordenar os esforços, comunicar, motivar, liderar e orientar. São palavras-chave da direção. Controle. Controle verifica se os objetivos e resultados desejados estão sendo alcançados, define padrões de desempenho, avalia o desempenho, propõe ações corretivas, faz melhorias. Palavras-chave são definir os padrões, monitorar o desempenho, avaliar o desempenho, ter ações corretivas. 3 níveis hierárquicos: estratégico, que é o topo, que é o que dá as ordens, que pensa a longo prazo; genérico, sintético e abrangente, pega toda a empresa, tem aquela capacidade geral, aborda a empresa como uma totalidade. Esse é o topo dos 3 níveis. O tático é o que está no meio, ele é menos genérico, é mais detalhado, tem uma ideia de médio prazo, né? Aborda cada departamento da empresa separadamente, né? Não manda em tudo. Então esse é o tático. E o operacional tá ali os supervisores de coleta, por exemplo, que é detalhado, específico, cumpre as ordens do tático, que é passado pelo estratégico. É a curto prazo, faz a ação ali na hora que já é prevista, aborda a tarefa ou uma operação. Esquema e tipos de controle. São 3 tipos principais. O controle preventivo antecipa o problema, ele tem foco nos insumos materiais. Exemplo, inspeção de materiais, de matérias-primas, né? Ver os produtos que precisa, que não precisa, etc. Controle simultâneo, corrige problema à medida que ocorre, no ato. Foco nos processos, né? Exemplo, supervisão direta dos trabalhadores, supervisionar os trabalhadores. Tem o controle posterior agora ao fato, corrigir os problemas depois que ocorreram. Foco nos resultados, né? Exemplo, inspeção de qualidade dos bens. Esquema das habilidades, dos níveis, dos 3 níveis, do tático, né? Do nível estratégico do topo, do tático do meio e do nível operacional da base. O nível estratégico, que é o topo, a alta direção, precisa de pouca habilidade técnica, média habilidade humanas, mas muita habilidade conceituais. Essa é a característica da alta hierarquia. Do nível tático médio, que seria já uma gerência, por exemplo, já precisa de um pouco mais de conhecimento, né, de habilidades técnicas, meio ali de mais habilidades humanas, né, que precisa de mais habilidades humanas, e um pouco também ali de habilidades conceituais, mas o foco do nível médio, né, nível tático gerencial, é habilidades humanas. Já no nível operacional, a base da pirâmide, é a supervisão, por exemplo, precisa mais de habilidades técnicas e pouco de habilidades conceituais e um pouquinho mais de habilidades humanas. Mas o foco na supervisão é habilidades técnicas. Teoria da hierarquia das necessidades de acordo com Maslow, né? Temos uma pirâmide que tem 1, 2, 3, 4, 5 degraus. Na base está a necessidade fisiológica de comida, necessidades básicas. Acima dela temos a segurança, né? Necessidade de segurança. Acima da segurança temos a social. E acima da social está de estima. E no topo está de autorrealização. A base, segundo Maslow, né, temos as necessidades primárias de segurança, fisiologia, né? Fisiológica está na base, é a mais importante, depois seguido de segurança. Elas não apresentam simultaneidades. Precisa de uma para depois ter a outra. Sem as necessidades fisiológicas, você não tem necessidade de segurança. Só depois de satisfazer as necessidades fisiológicas de alimentação, corpo básico, é que você vai pensar em segurança. Ou seja, você não pode ter as necessidades, as duas ao mesmo tempo, ou mais de uma. Você precisa ter uma para depois querer a outra. Partindo da base para cima, das suas necessidades mais importantes e de assim subindo sucessivamente. Essa pirâmide está totalmente ligada com a teoria das necessidades, ou seja, a motivação humana, o que motiva
Acima da necessidade fisiológica é a segurança, depois da segurança uma motiva a outra, isso é uma motivação. A relação da base, da parte de necessidades fisiológicas, estamos falando de intervalos de descanso, conforto físico, horário de trabalho flexível, alimentação, esse tipo de coisa. Segurança, estamos falando de condições de segurança de trabalho, remuneração e benefício, estabilidade no emprego. Acima das sociais, estamos falando de amizade dos colegas, espírito de equipe, gestor amigável, esse tipo de coisas sociais. De estima, né, que está acima de sociais, está falando de responsabilidades por resultados, reconhecimento e orgulho, oportunidade de promoção. Esse é o de estima. E no topo, a autorrealização, trabalho criativo e desafiante, diversidade de tarefas, autonomia, participação nas decisões. Esse é o topo, a autorrealização. Observação sobre a teoria das três necessidades de McClelland. É simples. A necessidade de realização, necessidade de poder e necessidade de afiliação. A teoria dele diz que a gente pode adquiri-las conforme com quem a gente anda, com quanto tempo de exposição a certos ambientes, etc. Tem gente que precisa mais de afiliação, ou seja, mais de família. E outros já quer mais poder, outro quer realização. Enfim, cada pessoa tende a se comportar de formas diferentes e de forma aprendida durante a vida. Sempre vai priorizar um desses três tópicos. Dos três tipos de liderança: liderança autocrática, que é aquele que manda, só ele manda, ele opina, ele escolhe duplas, enfim, a opinião dele é a única que conta. Tem a liderança democrática, que participa amplamente das decisões junto com o grupo, e a liderança liberal, que nem participa, deixa que o grupo tome as decisões. Linhas básicas de processo de comunicação. Temos o emissor, que transmite a mensagem codificada. Codificada quer dizer o quê? O idioma que se apresenta, o código Morse, a Libra, é a mensagem codificada. O canal, que é usado para transmitir a mensagem, até o receptor, que decodifica, ou seja, entende aquele código, aquela linguagem, inglês, português, enfim, a mensagem é recebida por ele, pelo receptor, e depois ele faz um feedback. E o ruído está em todas as partes ali. O ruído é a interferência que pode acontecer de dificultar esse recebimento dessa mensagem no emissor, no decodificador, no canal, etc. Barreiras na comunicação, de acordo com Robbins, em 2008. A filtragem. O que é a filtragem? Ela refere-se à manipulação da informação pelo emissor, ou seja, quem fala. A forma como ele fala, o jeito, as palavras que ele usa para quem vai ouvir o receptor, a fim de manipular, convencer, etc. Isso dificulta um pouco a comunicação. Lembrando que é o emissor que filtra a forma como ele fala para que a outra pessoa perceba. Por exemplo, para dar uma notícia ruim, e eu acho que a outra pessoa que vai receber não vai saber lidar bem com essa notícia. Então eu falo de maneira agradável, suave, de forma bem assim aceitável para que a outra pessoa entenda a mensagem. Eu estou filtrando o que eu vou falar, entendeu? Eu estou suavizando a mensagem, eu não estou entregando ela exatamente como deveria ser entregue. Em contrapartida, temos o oposto, que é chamado de percepção seletiva, ou seja, eu que sou o emissor, né, que estou falando, estou emitindo a mensagem, falo exatamente como tem que ser, mas quem recebe só escuta o que ele quer, só aceita o que ele acha mais favorável para ele mesmo, ignorando a realidade que foi emitida por mim, o emissor.